Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema hoje é falando de salvação. Falar de salvação é algo que deixa o sistema religioso totalmente perdido e sem direção. Se você é da graça, você sabe justamente do que eu estou falando. Por isso, hoje vamos descomplicar o que o sistema religioso complicou e iluminar a nossa mente com a verdade sobre salvação. Para começar, vamos ler Filipenses 2, versículo 12, que diz: Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo orientava o povo da igreja de Filipenses para que eles cuidassem da salvação, que era a salvação dos problemas que afetava toda aquela gente daquele lugar, pois eles estavam numa época da invasão de Israel, com muita perseguição pelo exército romano. E as pessoas estavam sendo perseguidas e mortas. Veja bem, quando a Bíblia fala de salvação, ela aponta para vários aspectos. Como, por exemplo, salvação de um problema pessoal, salvação de uma doença, de uma perseguição, de um cativeiro, da escravidão, salvação da alma, etc. Vou citar um exemplo bem claro que aconteceu com José. José se tornou escravo do povo egípcio e foi salvo da escravidão, porque ele cuidou da sua salvação. O que se passou com José foi salvação da escravidão. E o povo de Israel, que Paulo se referia, precisava cuidar da salvação física e mental, porque passava por dias difíceis, de muita tribulação. Paulo não falava da salvação espiritual. Veja bem, era costume dos judeus orar e clamar a Deus e se vestir de saco para pedir por salvação. Mas isso o povo judeu fazia porque eles estavam seguindo a lei de Moisés. E eles faziam isso para que Deus os livrasse do que eles estavam passando naqueles dias. Mas qual era o maior problema daquele povo? Naquele momento em que Paulo falava, o maior problema daquela gente era ser condenado à morte pelos romanos. Mas o problema principal deles era a lei de Moisés, que condenava os judeus. Cristo havia sido crucificado para acabar com a lei, tirando Israel da condenação da morte, e eles não reconheciam o que Cristo fez por eles e continuavam praticando as ordenanças da lei após a cruz. E por isso Paulo os repreendia, pois o juízo estava chegando e eles poderiam morrer, tanto físico quanto mentalmente. Então, meu amigo, vemos que, na verdade, a salvação era a salvação da alma, ou seja, a salvação da mente, do entendimento, porque eles não tinham conscientizado ainda que Cristo estava vivo. Eles não tinham entendimento. Sendo assim, eles estavam mortos para Deus, porque se a lei acabou e se aquele povo não cuidasse da salvação, poderiam morrer. Paulo queria dizer que quem está na lei está morto para Cristo. Quando Paulo falou para eles se cuidar, para que não fossem mortos pelos romanos, ele falava de uma morte física. Então vemos hoje os evangélicos e católicos manipulando o povo, dizendo que se eles não cuidarem da salvação, vão queimar no fogo do inferno. E sabemos que isso é uma grande mentira, pois que inferno não existe. O inferno de fogo que o sistema religioso prega. Na verdade, o inferno que existe é sepultura, porque a palavra inferno significa sepultura, não é um inferno de fogo. O sistema religioso faz isso porque estão seguindo doutrinas de Constantino e de Dante, que criaram um inferno tenebroso e assustador, que não existe. Portanto, meu amigo, Cristo nos salvou das doutrinas da lei e das doutrinas dos homens, do inferno de fogo criado pela Igreja Católica. Cristo também nos salvou da doutrina do óleo, da doutrina do batismo nas águas, da doutrina dos dízimos, da doutrina das campanhas, da doutrina da Santa Ceia e muitos outros tipos de doutrinas. Mas você poderá perguntar, como o homem pode viver sem doutrina?
Bom, a resposta é: o que eu posso dizer? Confira em Romanos 12, versículo 2 o que diz: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o sistema religioso lê isso e não entende. Então veja que as pessoas hoje estão do mesmo jeito que estavam os judeus naquele tempo. Os religiosos de hoje acreditam em todo tipo de mentira que é pregada nas supostas igrejas que não são igrejas e não conseguem se renovar em Cristo. E por que acontece isso? A resposta está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, que diz: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Creio que você entendeu porque o sistema religioso não consegue entender a verdade da graça de Deus. Saiba, meu amigo, que o homem só consegue a salvação pela renovação da sua mente, pelo entendimento. Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 12, 2, que eu acabei de ler. O que condena a mente é a cegueira espiritual, a falta de entendimento. E isto acontecia no passado porque aquele povo vivia na lei, mas a lei foi abolida. E hoje acontece porque os pregadores de hoje trazem a lei de volta ao presente. Saiba que estamos com Cristo. E quem está em Cristo, Deus tira o véu e revela a verdade. O sistema religioso é uma doença que contamina a humanidade. Tome cuidado com suas doutrinas, pois Deus não aprova doutrinas inventadas por homens e nem as doutrinas da lei de Moisés que eles trazem para o presente, porque a lei acabou na cruz. Cristo aboliu a lei. Por isso Cristo falou: a salvação vem pela renovação da mente. O sistema religioso prega uma falsa salvação, condenando o povo ao fogo do inferno. Eles fazem isso para sacudir a pessoa até cair o último centavo. Saiba que eles erram e também leva as pessoas a errar, porque eles estão com uma cegueira espiritual, uma cegueira total, nos olhos e na mente. Confira em 2 Coríntios 3,15 o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Creio que você entendeu. A salvação é pelo entendimento, quando a pessoa se liberta da lei de Moisés e das doutrinas dos homens. Porque se eles não estão em Cristo, eles estão com a mente e os olhos fechados, porque estão lendo Moisés. E é como diz Paulo, eles estão com um véu no coração. Portanto, meu amigo, não se deixe mais ser enganado pelo sistema religioso. Esta é a mensagem de hoje. Vou ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, para que eu possa trazer novos vídeos para você, toda terça e toda sexta-feira. Fique com Deus e até o próximo vídeo.